Graça e paz, queridos, uma boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, que o Espírito Santo encontre aí no seu coração espaço, liberdade para ministrar nesta noite. Estamos mais uma oportunidade que temos de participar de um treinamento, Tadel, treinamento avançado de líderes. Até mesmo para você que hoje não é líder, ainda não é líder, você certamente terá a oportunidade de ser, porque todos nós fomos chamados, a liderar, a exercer liderança sobre a vida de alguém. Então certamente todos nós somos ou temos condições de sermos referências na vida de muitos. Então nesta noite vamos compartilhar com os irmãos uma reflexão, uma breve reflexão, que foi ministrado ao meu coração, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e hoje quero compartilhar com os irmãos. E aí te colocamos como título dessa ministração: Tirem a pedra. O texto base aqui encontra-se em João capítulo 39, que diz assim: tirem a pedra, disse ele. Só essa frase mesmo, mas é claro que essa frase, tirem a pedra, está dentro de um contexto que vamos falando aqui. Então eu quero orar por você e esteja atento ao que Deus tem para nós neste momento, nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos neste momento, agradecemos ao Senhor por mais um momento, mais uma oportunidade que temos de sermos ministrados pelo Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. No meu caso, uma oportunidade a mais de ser um instrumento nas Tuas mãos para compartilhar, através do Teu Espírito, através do Teu Espírito Santo, compartilhar uma palavra, uma reflexão, aquilo que o Senhor tem para nós enquanto líderes nesta noite. Esteja à vontade, ministra aos nossos corações e que possamos sempre glorificar o nome do Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, como nós comentamos aqui, intitulamos a reflexão desta noite como Tirem a Pedra. E como nós acabamos de falar, o texto que nós estamos tomando como base encontra-se em João, no capítulo 11, a partir do verso 39, tirem a pedra, disse ele, mas há todo um contexto, Olha só, disse Jesus: tirem a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Bom, o contexto acima, ou o contexto aqui que nós estamos apresentando, queridos, faz referência, claro, se refere ao contexto da morte de Lázaro. Marta e Maria, suas irmãs, e nesse momento Lázaro havia falecido, estava morto já, como o próprio texto diz, e nós sabemos, há 4 dias. E nesse momento aqui, certamente, um momento de muita tristeza, para elas, para as irmãs, para os amigos mais próximos, E neste momento, ou nestes momentos, muitas das vezes nós não conseguimos ouvir muito bem, num momento de tristeza, em algum momento em que as nossas emoções, estão um pouco abaladas, um tanto abaladas, alteradas. Então, nesses momentos, muitas das vezes nós não conseguimos ouvir, não conseguimos ouvir bem, não conseguimos aceitar algumas coisas, de repente nós não conseguimos nem analisar alguma saída, alguma estratégia, é difícil às vezes em determinadas situações, onde as nossas emoções estão sendo alteradas, de repente entender algumas coisas, aceitar, como nós acabamos de falar, e até mesmo enxergar de repente aquilo que está bem fácil de ser visto, de uma forma bem visível, e fica difícil às vezes até enxergar algumas saídas, algumas soluções, Às vezes, sob pressões, nós acabamos tomando decisões impensadas, precipitadas. Sob pressão, muitas das vezes nós falamos o que não devemos, e quando de fato as nossas emoções, quando nós não estamos
dentro de um contexto confortável, de repente a gente pode acabar agindo de uma maneira onde as consequências podem não ser tão satisfatórias, né? E no contexto então deste texto, Marta, irmã de Maria, né? Marta e Maria, a Marta no caso aqui que fala essa frase, viviam um momento então de perda, um momento de tristeza, e nesse contexto aqui, de forma até natural, enxergavam o natural, né? Elas se limitavam ao natural. E aí, repito, naturalmente, porque imaginemos aqui nós, né, perdendo um ente querido, um amigo, e esse amigo morto já há 4 dias, naturalmente nós vamos agir dentro do contexto onde já não há mais o que ser feito, o que se fazer, né? Então, muitas das vezes nós, em vários momentos também, nos encontramos dessa forma, numa situação onde, já não tem mais o que fazer, olha, já não tem mais saída, eu já não consigo mais encontrar ou criar nenhuma estratégia mais para mudar determinada situação. Isso na vida familiar, na vida profissional, talvez na vida ministerial, né, que é até a nossa reflexão hoje aqui, na vida ministerial, em qualquer área da nossa vida, de repente, nós vamos agir de forma natural, né, diante do contexto natural, quando na verdade, em muitos momentos, ou talvez porque não dizer em todos os momentos, o olhar sobrenatural deveria estar sempre sendo levado em consideração. Em muitos momentos, como eu acabei de falar, nós crentes em Jesus, nos limitamos ao natural. E quando nós, crentes, nos limitamos ao natural, quando agimos dessa forma, é como se nós estivéssemos talvez nos esquecendo de quem está conosco, né? Eu estou falando agora num campo geral, não apenas agora no que diz respeito à perda de um ente. Eu estou falando agora num campo geral. Jesus está conosco, Deus está conosco, e sabendo dessa verdade, certamente o nosso olhar, a nossa ação, o nosso pensamento, aí entraria a nossa fé, ela precisa ser levada em consideração, e acima de tudo a nossa fé em Cristo, porque certamente quem está conosco, ele enxerga além da nossa visão, ele vai além das nossas expectativas, né? O nosso Deus está além das nossas expectativas. Nosso Deus nos conhece de tal maneira e conhece tudo, né? Todas as coisas, e age justamente no sobrenatural, né? E muitas pessoas, muitos de nós, diante de uma situação realmente adversa, diante de uma situação difícil, diante de um problema, diante de lutas, de adversidades, né, enxergam, ou muitos de nós enxergamos só realmente os problemas, só aquilo que de fato aparece diante dos nossos olhos, né? Se é uma dificuldade, então nós só vamos olhar a dificuldade, né? Os obstáculos se levantam, nós vamos olhar só os obstáculos. E muitos de nós, nestes momentos, acabamos entregando os pontos, né? Acabamos nos rendendo, porque olhamos o natural, obviamente, e aí dentro do contexto natural, muitos se rendem, muitos já não tem mais jeito, já não há o que ser feito, não há o que se fazer. Ou seja, quantos de nós, em muitos desses momentos, olhamos justamente com esses olhos, com os olhos de não tem mais jeito, não há mais o que se fazer diante dessa situação. E aí, tanto é que, repito a frase aqui, Senhor, Marta falando, Senhor, já cheira mal, né, porque está morta há quase 4 dias. Muitos preferem não lutar, muitos preferem não se esforçar, ou não tentar, não querem de repente, ou já não pensam em agir para mudar a situação, para mudar o quadro, porque ficam focados, ou ficamos focados muitas das vezes só na situação aparente, né? Mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui justamente que o nosso Deus é o maior interessado em que tiremos a pedra,
ou que tiremos as pedras, né? A pedra aqui, queridos, ela representa barreiras. Pedras aqui representam impedimentos, representam aqui obstáculos. E quantos de nós, muitas das vezes, não colocamos, nós mesmos, não colocamos estes obstáculos, estas pedras diante de nós. A pedra aqui, de repente, para você, para nós, enquanto líder, pode representar a solidão, né? A pedra da tristeza, a pedra da incredulidade, a pedra da falta de perdão, a pedra do não posso, a pedra da preguiça, ou seja, tudo aquilo que nós colocamos como obstáculo, como barreira, talvez isso tenha sido a grande pedra na sua vida, no seu ministério, na sua família, e em nome de Jesus, que nesta noite o Espírito Santo encontre liberdade para agir na sua vida, para agir no seu coração, para que de fato nós tenhamos condições de visualizarmos visualizarmos o sobrenatural de Deus nos nossos ministérios, que vamos nos aprofundar um pouco mais aqui, ó. Deus tem nos dado oportunidade para que removamos essas pedras, né? Claro, muitas dessas pedras não são fáceis, mas Ele nos dá oportunidades e Ele mesmo nos ajuda, nos auxilia, nos capacita na remoção dessas pedras. O que seria de nós, o que seríamos de nós se não fosse a ação de Deus nas nossas vidas? Certamente nós não teríamos condições de agir, de realizar nada. É preciso que removamos as pedras para que Deus possa agir ao nosso favor. Ele sim está disposto a nos auxiliar, a nos ajudar, mas é necessário, para a remoção dessas pedras, desses obstáculos que nós muitas das vezes levantamos e colocamos, é necessário que nós tenhamos uma atitude, que comece de nós uma ação, né? Que tenhamos a iniciativa, o desejo, eu quero. Estamos aqui então nesta noite ministrando para líderes, temos certeza que todos nós, vamos considerar, todos nós aqui somos líderes de alguma forma, e quem sabe muitos de nós líderes estamos de repente alimentando várias pedras no nosso ministério, na nossa vida, né? Pedras, como eu falei, de repente da desesperança, pedras citando, acrescentando outras possibilidades de pedras da falta de fé. Quem sabe muitos aqui estejam alimentando a pedra de realmente não tem mais jeito, já não há o que se fazer mais, repetindo. E cada pedra desta, queridos, identificadas aí, se não removidas, se nós não tomarmos a iniciativa ou buscarmos de Deus esse auxílio, certamente elas se transformam, podem se transformar em muros, né? Em muros que podem bloquear a nossa visão, podem impedir, né, certamente a nossa passagem, né, o nosso avançar, o nosso crescimento, né? Consequentemente, pedras acumuladas se transformam, dentro desse contexto nosso, se transformam em prisões essas que só trarão consequências avassaladoras, consequências que realmente podem nos causar sérios transtornos. Então essas pedras, queridos, bloqueiam sim nossa visão. Nós precisamos, enquanto líderes, né? Volto a dizer, estamos falando para líderes, então nós precisamos ter um olhar diferenciado, nós precisamos ter uma visão diferenciada. Então as pedras bloqueiam sim a nossa visão. Pedras nos impedem de ver o agir e o cuidado constante de Deus sobre as nossas vidas. E essas pedras nos impedem de nos relacionarmos automaticamente, de nos relacionarmos com Deus. E desta forma nos impedem de vermos o agir de Deus, de vermos o milagre, a ação de Deus nas nossas vidas. Repito, tomemos como pedras aqui todos esses exemplos citados que de fato nos impedem de termos acesso ao sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Quem sabe muitos de nós, líderes aqui, não temos visto, né, o agir de Deus nas nossas vidas,
talvez nos nossos ministérios, claro, né? Porque estamos limitando a nossa visão simplesmente às pedras das nossas vidas, né? Muitas das vezes nós queremos que o nosso ministério cresça, que os nossos liderados se desenvolvam, mas muitas das vezes nós mesmos estamos levantando, estamos colocando pedra, ou de repente uma pedra se levanta por conta de alguma situação e a nossa visão ela simplesmente é parada nessa pedra, nesse obstáculo, né? Nós não conseguimos enxergar além, o que está por trás desta pedra, né? Fazendo menção aqui ao contexto de Lázaro, né? Então a pedra é removida e aí nós temos condições, ou Marta e Maria na época, no contexto, tem condições de visualizar de fato o sobrenatural de Deus. Então, manter as pedras, não agir, né? Ou seja, não buscar estratégias, saídas, recursos, pode de fato ser até mais fácil, pode ser cômodo. Alcemar, eu não quero fazer, não quero me esforçar, não quero ter desgaste, né? Não quero me desgastar nesse sentido, né? Quantos de repente de nós enquanto líderes nunca falamos isso, né? Já não falamos isso, eu não quero ter desgaste e tal, mas pode até ser mais fácil, pode até ser mais cômodo, pode até evitar transtornos, mas certamente o não agir em prol da retirada dessas pedras certamente não nos levará a lugar nenhum, pelo contrário, nos levará a permanecer no mesmo lugar, na mesma situação, vivendo a mesma realidade, né? Então, o agir certamente nos proporcionará a ação de Deus e certamente nos proporcionará visualizarmos o sobrenatural do Senhor. Caso contrário, será um contexto de aprisionamento, né? O não reagir, o não agir, talvez nos fará prisioneiros. Se queremos experimentar dos milagres de Deus, precisamos remover as pedras. Não há o que ser feito além disso, né? Se queremos visualizar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, é necessário recorrermos ao Senhor, agirmos e eliminarmos tudo aquilo que possa nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós enquanto líderes. Certamente somos nós quem devemos removê-las. Deus certamente nos ajudará, Deus certamente nos capacitará, Deus certamente nos dará estratégias, nos dará sabedoria, né? Mas nós precisamos, enquanto líderes, agir, né? Pedras que, quem sabe, de repente, como essas, como nós citamos, de repente estão até nas nossas vidas há muito tempo, de repente estão há 3, 4 anos, de repente até mais, né? Mas certamente muitos de nós de repente estamos alimentando essas pedras, ou talvez por conta da falta de uma ação elas permanecem, mas certamente somos nós quem precisamos tomar a decisão de removê-las das nossas vidas. Quem sabe estamos nos lamentando, queridos, enquanto líderes, de repente há tempos, como acabamos de falar, simplesmente porque não retiramos as pedras. E talvez seja tão simples. Talvez nós estamos perdendo tanto tempo, né, num crescimento, num avançar, de viver o sobrenatural do Senhor, de vivermos uma nova realidade, né, de criarmos expectativas novas, diferentes, talvez pelo fato de simplesmente não agirmos e de repente, volto a dizer, a ação de repente é tão simples e nós de repente insistimos ou nos acomodamos, né, insistimos em não agir ou nos acomodamos na situação mais fácil, né, de fato mais cômoda. Então, repetindo aqui, né, sobre essas pedras, de repente a incredulidade tem sido uma pedra na sua vida, e aí a incredulidade de repente está associada a algumas decepções vividas
de repente com líderes, com liderados. Eu não quero viver mais isso, eu não quero mais fazer, eu vou entregar no ministério por conta disso. De repente eu já não acredito mais nisso. De repente as nossas incredulidades estão associadas a algumas decepções, ou não necessariamente, mas estamos apenas apresentando algumas possibilidades. De repente a pedra hoje tem sido a falta de perdão, né, que é necessário remover. Né? De repente a pedra do não posso, sabe? Aquele líder que de repente líderes que nunca podem fazer nada, líderes que de repente nunca podem dar um passo a mais, líderes que de repente não conseguem ou não querem se esforçar um pouco mais, né? A pedra do não posso fazer, a pedra de repente de olha, não tenho tempo, a pedra da desculpa, na verdade, da falta de tempo. Porque nós encontramos tempo para muita coisa, temos tempo para tudo. Essa que é a grande verdade, nós temos tempo para tudo. Muitas das vezes menos para a obra do Senhor. Não, Samar, eu trabalho, eu tenho meu ministério, mas de repente você não tem tempo para dar um passo a mais, agir de uma maneira diferente, buscar uma nova estratégia para melhorar ainda mais o seu ministério. Né? A pedra, volto a dizer, da preguiça, do comodismo, a pedra de repente do medo, a pedra da murmuração, sabe? Líderes, crentes que vivem murmurando, crentes, né, fazendo parte da obra do Senhor, estamos na mesma equipe, né, fazendo parte da mesma família, mas crentes ou líderes que estão vivendo, que têm o mesmo objetivo em comum, mas que não somam. Líderes ou crentes que ao invés de somar, acabam dificultando o processo, porque só criticam a liderança, só apontam os problemas, mas nunca apontam as soluções. De repente a pedra que tem impedido de vivermos o sobrenatural, de repente a pedra da murmuração de nós enquanto líderes, ou de muitos líderes que fazem parte, que estão conosco, mas que nunca contribuem para uma solução, né, acerca de algum problema apresentado. Então, queridos, remova tudo aquilo que tem te impedido de viver a ação de Deus na sua vida. Remova, né? Trabalhe para que a pedra, o obstáculo, aquilo que tem de repente se levantado, trabalhe para que isso não seja mais um impedimento no seu ministério, na sua vida ministerial. O agir de Deus só acontece quando de fato as pedras forem removidas, ou quando as pedras são removidas, essas pedras que temos compartilhado aqui com os queridos irmãos. Tá? Mas até mesmo a remoção das pedras, né, por nós é também agir dele nas nossas vidas. Comentamos agora há pouco, né? Ai de nós se não for a ação de Deus nas nossas vidas. Ai de nós se não for a misericórdia do Senhor sobre nós. Ai de nós enquanto líderes se não for o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Certamente nós precisamos do agir de Deus para que nós tenhamos condições de agir também, né, dentro daquilo que cabe a nós agirmos, trabalharmos, né? Sem Deus nenhum líder pode nada. Sem Deus nenhum líder tem condições de realizar nada. Sem Deus nenhum líder tem condições de avançar, né? E quantos líderes estão perdendo tempo achando que devem fazer tudo sozinho, que podem fazer tudo sozinhos, quando na verdade nós entendemos que sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Que sem Deus e sem os nossos liderados, sem, né, os nossos irmãos que fazem parte, que compõem o nosso ministério, sem nós, sem o corpo de Cristo ao nosso lado, nós não vamos muito longe não. Nós precisamos uns dos outros. E aí, né, apresentamos essa reflexão para que nós entendamos que é necessário, né, agirmos, e é necessário também termos consciência de que nós precisamos de Deus e da ação de Deus nas nossas vidas, que pode ser
certamente a ação do nosso Deus pode ser manifestada através dos nossos irmãos e por que não pensarmos através também dos nossos liderados que podem nos apresentar uma estratégia, uma saída, apontar o caminho. Então, confiemos no Senhor, confiemos sempre na ação e no cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Então, João capítulo 11, 39 e 40, mais uma vez, tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você crê, verás a glória de Deus? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar, agir, porque certamente, agindo na direção certa, agindo sob o comando do Senhor, sobre a direção de Deus, certamente veremos aqui, como diz a palavra do Senhor, veremos a glória de Deus na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa vida de um modo geral, na nossa família. Claro que podemos levar toda essa reflexão para a nossa vida pessoal, porque certamente quando nós estamos com Deus e agimos segundo a sua vontade, agimos segundo a sua direção, somos obedientes à voz de comando, certamente a consequência, o resultado, certamente será um resultado onde nós visualizaremos a ação de Deus, e a ação de Deus nas nossas vidas certamente é uma ação sobrenatural. Então, queridos, não desanimemos, exercitemos a nossa fé, busquemos força no Senhor. Sem fé nós não teremos condições, diz a palavra de Deus, que sem fé nós não teremos condições nenhuma de vermos a glória de Deus em nós, sabe? Deus nos orienta aqui a retirarmos as pedras, volto a dizer, a retirarmos tudo aquilo que tem nos impedido de avançarmos, de vivermos aquilo que Deus tem reservado para nós, aquilo que Deus já tem preparado para nós enquanto líderes. Então, não importa quanto tempo que tenha de repente, quanto tempo já tem que de repente você tem vivido determinada situação, quanto tempo você está agarrado a de repente uma pedra, não importa. Hoje pode ser o dia em que Deus pode estar ministrando ao seu coração, e hoje pode ser o dia em que você vai tomar essa decisão, essa ação de agir, e a partir então dessa sua ação, você certamente terá condições de visualizar muito mais, visualizar além daquilo que você tem visualizado e experimentar além, muito mais daquilo que você já tem experimentado. Talvez Deus esteja esperando uma ação sua nesta noite. Reconheçamos que temos alimentado pedras e que precisamos removê-las. Claro, a ação de Deus ela acontece quando nós reconhecemos que erramos, ou que estamos agarrados, ou que estamos de repente alimentando aquilo que não está contribuindo, e que ao reconhecermos isso, tenhamos condições de agir em prol de remover, ou tirar, ou eliminar aquilo que tem sido esse empecilho. Então, pedras que têm nos impedido de avançar, pedras que têm nos impedido de atingir as nossas metas, pedras que têm nos impedido de vivermos de fato o melhor de Deus para as nossas vidas. Então, acima de tudo, querido, acima de tudo, reconheçamos que servimos ao Deus que pode todas as coisas. Reconheçamos que servimos a um Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Reconheçamos que nós servimos a um Deus que está acima de todas as coisas, que não, para Ele não há impedimento algum, que para Ele nada é impossível. Então, confiemos nele, depositemos a nossa fé de fato no Senhor, para que possamos experimentar tudo isso. Visualizemos ao Deus que está a todo tempo, com todo o seu amor, com todo o seu cuidado. Visualizemos que nós estamos diante de um Deus que está com os braços abertos, estendidos, esperando que nós nos acheguemos a Ele. E aí sim receberemos, se nós visualizarmos ou passarmos a alimentar isso no nosso coração, de fato, certamente
receberemos a força que precisamos. E ao recebermos a força que precisamos, uma fé renovada, certamente nós vamos poder vivenciar, visualizar grandes coisas, né? Certamente quando nós visualizarmos esse Deus maravilhoso, da maneira como nós devemos visualizar, receberemos suas mãos nos erguendo e nos colocando de pé para continuarmos seguindo, avançando e vencendo. Então, Ele mesmo nos permite que continuemos desfrutando da vida e que continuemos nos relacionando com Ele. Para isso, nós já sabemos o que nós precisamos fazer, né? Tudo que nós precisamos fazer é retirar as pedras. Que Deus te abençoe, que esta palavra, que esta breve reflexão, né, possa encontrar espaço aí no seu coração através do Espírito Santo e que certamente você possa refletir e que se você realmente identificar, né, consegue identificar algo que hoje tem impedido, né, o seu avançar, o seu crescimento, então permita, se apresente diante de Deus, apresente estas pedras diante do Senhor, porque certamente o Senhor estará contigo e saberá como ninguém agir ao seu favor e você então poderá visualizar o sobrenatural dele na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu vou orar pela sua vida neste momento, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Glorificamos o nome do Senhor por mais essa oportunidade de sermos ministrados pelo Senhor. Uma palavra tão poderosa, tão rica, onde de uma maneira muito clara o Senhor tem falado e ministrado ao meu, aos nossos corações, onde precisamos retirar as pedras. Pedras essas que muitas das vezes, né, nós alimentamos, nós colocamos e uma vez agindo dessa forma, pedras que estão nos impedindo de caminhar, de avançar, de crescer, de visualizar o sobrenatural do Senhor, de visualizarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, ó Deus, nos dê a sensibilidade necessária. Se for de repente a ausência da fé ou uma fé enfraquecida, Pai, por favor, fortaleça a nossa fé, acrescente-nos fé para que possamos, ó Deus, de maneira sobrenatural no Senhor, vivenciarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, de cada líder nesta noite, a bênção do Senhor, uma visão ampla para que eles possam enxergar aquilo que eles não estão enxergando. Eu ministro sobre a vida deles, ó Deus, uma ação juntamente através do Teu Espírito Santo, uma ação para que eles possam remover tudo aquilo que de fato tem hoje sido um empecilho para esse crescimento espiritual, ministerial, pessoal. Nós ministramos sobre eles, sobre nós, a bênção do Senhor. E que em tudo, ó Deus, possamos glorificar o Teu nome. Nós te louvamos hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma noite linda e abençoada, em nome de Jesus.